Agora, dentro desse escopo agora, trazendo para um papo até mais leve, assim. Virou moda, que nem a gente falou. Jogo, claro, mas acho que jogo a gente já fala tanto, né? Agora, teve essa onda, agora acho que já tá mais manso, de apocalipse, situação apocalípticas, de abril, de asteroide, de zumbi, caralho que for. Assim, você acha que em alguma medida, que é o que todo mundo fala, né? Nossa, se tivesse apocalipse zumbi, você fica vendo The Walking Dead, você não ia aguentar 2 minutos, você não ia depender de nada. Pega papel higiênico. Nossa, eu vi cada coisa em Londres lá fora do papel higiênico. Você acha que, em alguma medida, a cultura pop em cima de situações de extrema sobrevivência assim, contribui, que seja para hype ou de uma forma educativa, ou vira só uma palhaçada mesmo? Assim? A cultura pop faz parte de um consumo capitalista, né? Vamos dizer assim. Você consome música, consome roupa, consome as coisas que os ícones botam. Então, pensando dentro dessa lógica, não estou fazendo juízo de valor. Não, e se for para fazer também, nós faz. Porque eu sou libertário. Se a gente for entrar nesse... Dá pra ele ali, ó. Pluralidade de ideias é o que temos no Belu Podcast. Então, por favor, fique à vontade. Beleza. Mas então, o que acontece é o seguinte, tudo vira consumo na prateleira, seja do programa, do bushcraft, da roupa, tudo é consumível hoje em dia. Então, se eu não vejo nenhum problema em isso estar sendo falado em programas, isso virar modinha, porque assim como houve com várias outras coisas que eu vivi na minha vida, música, por exemplo, nos anos 80 e 90 era moda, o rock estava no alto, o rock era a música da juventude. Então você tinha muita gente que ia pro rock porque era embalo, não é porque a pessoa gostava de rock realmente. Depois de um tempo filtrava, as pessoas saíam que gostavam mesmo, ficavam naquilo. Igual qualquer outra skate. Quando a gente começou a virar skatista uma fase, depois largou porque era uma fase. Então isso acontece com essas coisas também, de bushcraft, sobrevivência. Tem uma galera que agora a moda é fazer post no Instagram de faca, do mato, tá legal, eu não vejo um problema com isso. Eu acho que ajuda, fomenta uma discussão. Muitas vezes alguém tinha aquela vontade de ir para o mato, por exemplo, na minha área. Desperto, mano. Viu aquilo, é isso que eu me ligo. Igual isso acontece, sem problema. Igual eu falei para vocês, na minha época aconteceu isso só com as cultura da época, que era filme de Tarzan e literatura de Monteiro Lobato, essas coisas, da Ilha Perdida, da coleção Vagalume. Essa daí. Exatamente, então isso tudo compunha. Hoje em dia a galera tem outras referências que vão trabalhar isso também. É o programa, então isso não é problema. Eu tinha o Rambo, que era que hoje eu sei que é um personagem, que ninguém vai pular de um penhasco em cima do pneu lá embaixo, abrir o braço e sair costurando com uma faca. Isso não existe. Mas isso fez a minha imaginação na época. Então, a galera tem o seu valor, não deixa de ter. Exato, vai ver o Bear Grylls fazendo aquelas loucuras. Eu quero ser igual o Bear Grylls. Uma hora esse cara amadurece e vê que não é daquele jeito, mas pode estudar, procurar saber. Pode estudar, exatamente. Ou pode simplesmente ser uma fase que comprou as facas, comprou a calça, depois enjoou, largou e nunca mais foi. Isso existe. Agora, o ponto que realmente chamou a atenção na sua fala tem a ver com esses cenários apocalípticos. E aí já é uma outra história. Até agora a gente está falando de bushcraft, que é essa reconexão com a natureza, e técnicas de sobrevivência em ambientes naturais hostis, que eu falei geralmente dura 72 horas, a pessoa se perdeu, tudo isso. Levando em consideração que tem uma civilização em Exato, mas que permanece de boa funcionando. Agora, esse cenário já envolve um colapso da civilização, do governo, da tecido social. Isso é muito complicado. Existe pra caramba, não é... Por mais que isso seja ridicularizado às vezes por causa de certas abordagens, tem gente de fato que espera um apocalipse zumbi. Conheço gente que está esperando zumbis saírem dando mordida nos outros no meio da rua. Tá com aquele porãozinho já montado, né? Só que é engraçado que todo mundo já está preparado para isso. Ninguém estava para a pandemia, por exemplo. Aí, bem observado. Qual desses preparadores que tinha uma máscara dessa no seu preparo? Né? Papel higiênico que não... Às vezes o cara tinha um fuzil, tinha rifle para pegar um zumbi lá no Palmares e você mata o cara daqui. Mas a máscara ele não tinha. Então é difícil você
sabe, é meio que uma loteria. Vamos preparar para o comentário. Existem certas situações que são pontuais e essas são mais fáceis de acontecer. E simples. Greve de caminhoneiro, 10 dias, igual a gente teve em 2018. Faltou um monte de coisa, faltou gasolina. Tinha gente que não tinha comida em casa. Não foi um cometa acertando a terra, foram os caminhoneiros que ficaram parados por 10 dias. Você teve a greve da polícia aqui nos anos 90, em que o exército, os paraquedistas tiveram que vir para fazer patrulhamento de rua, de BH, porque você não tinha polícia civil e militar, estava de greve. Isso aconteceu no Espírito Santo há poucos anos atrás. Você tem a Brumadinho, em que comunidades inteiras ficaram sem acesso a nada, ninguém conseguia chegar lá porque você tem o Rio de Janeiro, as encostas que todo ano cai com chuva, você tem isso aqui em Minas. Então você tem situações reais em que as pessoas muitas vezes não vão ter a ajuda do Estado ali na hora, ajuda E aliás, eu nem sou a favor de ficar esperando a ajuda do Estado. Eu acho que como um adulto, não simplesmente alguém que tem uma idade avançada, mas alguém que olha para a vida com a responsabilidade, eu tenho que me preparar para cuidar de mim e da minha família, independentemente se o Estado tem ou não recursos. Não vou ficar contando com certas coisas. Okay? Então, esse é o entendimento que eu tenho. Mas existe a defesa civil, sim, mas o que me impede de pesquisar e saber quais que são as áreas de risco aqui? Aquela represa ali tem isso aqui e tal, tem uma favela aqui que pode... Sabe? Você tem que entender de onde que vem esse risco, sem fantasiar. E aqui, hoje a gente está no momento que a gente tem mais acesso à informação que nunca. Né? E parece que também é o momento mais confortável para deixar. Porque as pessoas acham o seguinte, que porque existe muita informação, isso tudo vai estar aí na hora que eu precisar. Então, deu a zica, agora eu vou abrir o YouTube para ver o que é que as pessoas estão falando. Não, ninguém aprende a nadar com o barco afundando. Não existe isso. Então, se você está vendo que... Por exemplo, o país está caminhando para uma situação que eu acho complicada. Eu tenho visto pessoas brigando, radicalizando posições políticas dos dois lados, levando a coisa para o extremo. Eu tenho medo de que isso possa, de fato, se tornar um país de pobre, isso aí dá uma zica e a gente tem uma guerra civil no país. Se isso acontece, isso não é a nossa realidade, pelo menos não agora, mas isso aconteceu no Brasil na década de 60, aconteceu antes em outras revoluções, em outros conflitos que o país teve. O Brasil nunca teve imune a isso. Nossas gerações, a minha, as suas, é que pegou uma época mais de boa, de economia, de tudo tranquilo no mundo também. Então a gente acostumou que vai ser sempre assim, mas não existe essa garantia. A gente, há pouco tempo atrás, estava com o risco de ter um apagão de energia, de ter racionamento. Se acaba a energia elétrica, a gente volta para o século XIX sem a tecnologia do século XIX. Você não consegue fazer nada. Como é que você vai chegar em casa, ligar, cozinhar, não tem micro-ondas, não tem nada? Você volta... É uma pegada, acabou tudo. A gente confia muito já no aparato que tem, né? Em inglês eles falam take it for granted. A gente já achar que está garantido. Já está garantido, não está nada garantido. A comida não brota na prateleira do supermercado. Alguém teve que plantar. Para essa comida crescer lá, você teve que ter condições atmosféricas e porque é o campo que alimenta a cidade. Isso vem do mar. O cara sabe. Se tiver uma seca, sabe, já era. Então, as pessoas, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, dentro da cidade, da bolha urbana, é muito fácil se anestesiar e achar que não, isso aqui vai estar sempre aqui. E nem só isso, até que você falou de, por exemplo, você vê preconceito mesmo, você vê um cara que prefere fazer um bushcraft, e aí ele, por que ele está fazendo isso? Se ele pode ter dinheiro para comprar uma mochila. Exatamente. E aí, na verdade, você tem que pensar assim, velho, ele tem esse recurso e tipo... Ele tá melhor que você, que só depende da mochila. Do dinheiro, que pode não acontecer mais. Meu pai, o Pão conhece, é uma figura também espirituosa, vamos colocar assim. E ele é engraçado que ele sempre fala assim, às vezes a gente almoçando, assim, aí naturalmente, hoje em dia, é mensagem o tempo inteiro, até por causa do trabalho também, eu fico, meu WhatsApp eu falo que é um lixo, eu uso o Telegram pra quem eu amo e o WhatsApp pra quem eu odeio. Salve aí pra galera da WhatsApp. Mas aí ele fala assim, se um dia eu fico pensando, acontece podia ser, uma tempestade solar, acabou, nós vamos ficar um mês sem internet.
você tá fudido, né? Você e seus amigos, vocês vão tudo se fuder, não vão saber nem onde que o outro mora, encontrar, achar, andar. E não deixa de ter um fundo de verdade. Mas a coisa é tão séria que mesmo, por exemplo, vamos supor, eu moro num sítio, eu não dependo quase nada do, assim, eu tenho galinha, tenho ovo, tenho muitas coisas que eu planto, crio lá. Mas se a internet sumir durante um mês, eu tenho dinheiro no banco. Eu preciso de fazer transferência. Eu preciso de pegar, acessar esse dinheiro para comprar as coisas. Eu preciso de manter contato com a gente. Isso afeta todo mundo numa escala, porque mesmo uma pessoa da minha geração, eu nasci, não existia internet. A internet pulou de paraquedas e eu tive que me adaptar e me ver com ela. Hoje em dia eu já estou muito adaptado, mesmo com essas questões. Isso vai me afetar, vai afetar o seu pai também, mesmo que a gente não tenha esse tesão todo com esses equipamentos eletrônicos, essa coisa. Ser mais raiz e tal. Eu vejo isso. Uma coisa que eu nunca quis fazer quando eu era jovem é me tornar um velho babaca que só acha que as coisas do meu tempo é que eram legais, porque eu vivi isso na pele. A gente está falando de música. Eu lembro que eu tinha 16 anos, eu escutava heavy metal, hard rock. Uma vez eu estava conversando com um hippie e ele falou assim, essas músicas de hoje em dia é tudo uma bosta. Iron Maiden não gosto não. O AC/DC ainda vai, mas o bom era Led Zeppelin, Deep Purple, todas aquelas que são boas, claro. Mas tipo assim, a música boa morreu com a minha geração e tudo que vocês estão fazendo é uma boa. Nunca quis ser esse cara. Tanto que hoje eu acho maior barato músicas, o pessoal fazendo coisas, trazendo eletrônico, fazendo misturado. Isso é legal. Por que eu tava falando isso? Da internet. Exatamente. Eu falei, caralho. E das coisas do nosso tempo. Olha. Então. Que tipo assim, querendo ou não, a gente depende. Depende Então, eu tô dependente disso também. Eu tô no jogo. As pessoas me conheceram por causa da internet. Hoje em dia, se eu não tiver um telefone celular, eu não vendo meu produto. Eu não sobrevivo, porque eu dou aula de inglês pela internet. Eu vendo meus cursos pela internet. As pessoas me conhecem pelo YouTube, pelo Instagram. Eu dependo disso. Então... Às vezes até, por exemplo, começou a pandemia. E você não tem acesso a essa informação. Sim. E aí a primeira pessoa que você encontra, você acaba pegando o negócio sem saber disso, sabe? O nosso mundo hoje é todo estruturado. Você vai para um supermercado, ele depende da internet, os aviões, a polícia, tudo depende. A estrutura da sociedade está pautada nessa... É um calcanhar de Aquiles, porque seu pai tem razão. Se der uma tempestade dessa ou uma coisa acontece, tirar a tomada da internet, voltamos para o século XIX sem a tecnologia do século XIX. Eu tenho coisas em casa, eu gosto de ciências de baixa tecnologia, que me permitem reproduzir coisas que haviam antes que tornavam a vida melhor. Mas eu não quero ficar sem minha internet. Eu sei de plantas que são anestésicas, que podem me ajudar, mas eu quero saber que eu tenho a estrutura do hospital funcionando. Claro.